Diz a santa palavra de Deus: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Você pode dizer amém? Amém. Olha aqui. Meus amados e diletos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje celebramos o triunfo de Jesus na cruz do Calvário. Se Jesus não morresse na cruz, nós não teríamos vida eterna ou a esperança de vida eterna. Mas como Ele morreu a nossa morte, agora vivemos nele e para Ele, e nele estamos vivos para o seu louvor. Quem pode levantar a mão e glorificar Deus? Quantos precisam de oração na noite de hoje? Vamos orar por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão atribulados, aqueles que estão pedindo providência ao Senhor, e assim a igreja continua vencedora. Senhor Deus Todo-Poderoso e Santo, estamos na Tua doce presença na noite de hoje, Pai, com o coração aberto, dilatado sobre o Teu altar, que não está em quarentena e nem está em isolamento, Senhor. Estamos na Tua presença na noite de hoje para receber o conforto e o consolo espiritual, para receber, Senhor, a fortaleza que há em Cristo Jesus. Ó Deus, levanta aqueles que estão, Senhor, com a alma quebrantada, Senhor, aqueles que estão com as forças combalidas, Senhor, aqueles que estão perdendo a esperança, que o Senhor possa injetar, Senhor, esperança e fé nas suas almas. Ó Deus, traga, Senhor, saúde para os que estão enfermos, traga milagres, Senhor, sinais, prodígios, e ó Senhor, fortaleça o teu povo nesse momento de dificuldade. Traga, Senhor, aquela energia, aquele fortalecimento que precisamos para atravessar esse momento de tempestade. Nós sabemos que nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco. Continua nos abençoando, e em nome de Jesus, todo o povo de Deus diz: Mas uma coisa eu quero lhe falar.
da sua bênção hoje aqui. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Tome posse da sua bênção hoje aqui. E temos lido um texto do apóstolo São Paulo aos irmãos ali da cidade de Éfeso. Nessa oportunidade, ele confortava os irmãos, por assim dizer, de que poderiam ser vencedores na guerra constante que travamos contra as hostes espirituais da maldade. Paulo, quando escreveu esse texto, ele tinha em mente as lutas que travamos, as guerras que são constantes e as dificuldades que nós passamos. A vida do crente não é sempre um mar de rosas. Ao contrário do que diz alguém por aí, pare de sofrer, não tem necessidade de sofrer. Deus não nos prometeu uma vida aqui sem sofrimentos. O que Ele nos prometeu foi sempre estar conosco. E se Ele está conosco, e se nós somos comandados por Ele, nós somos não apenas vencedores, mas conforme os ensinamentos da palavra de Deus, somos mais do que vencedores. Aleluia, glória a Deus. E Paulo aqui, nesse texto de Efésios, ele mostra que estamos a enfrentar uma guerra contínua. Estamos inseridos nela. E eu me lembro que folheando a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela mostrou que nós temos uma luta interna contra a carne, contra os nossos desejos carnais, que é preciso muita luta, muita batalha para superar. Temos a luta ao nosso redor, contra o mundo, contra as influências mundanas que tentam solapar a nossa vida espiritual. E nós temos que estar atentos, porque essa guerra não vai parar. Teremos lutas, sim. E além disso, temos a luta contra o nosso inimigo maior. É uma luta externa. Estamos sempre em combate contra o diabo e seus anjos. Nós precisamos considerar duas coisas aqui. Duas coisas muito sérias. Primeiro, o inimigo é real. Ele existe. São perigosos. Porque o diabo não vem só, ele tem os seus asséclas. Eles são poderosos. Mas a gente pode dizer, maior é o que está conosco do que os que estão com ele. Nós necessitamos, irmãos, estar bem armados para enfrentar essa batalha. Precisamos estar bem protegidos nesta guerra que é constante. Vamos considerar aqui. Eles são fortes, são treinados, mas não são invencíveis.
A gente não pode também subestimá-los, porque eles estão preparados. Ei, você não pode subestimar o adversário. Nós estamos em guerra. E por isso precisamos estar bem armados para que possamos enfrentá-los e vencê-los. O que é que Paulo diz aqui? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Espera aí. Tem alguém mais poderoso do que Deus? Lá no culto doméstico, todo dia a gente tem que cantar um corinho. Porque meu sogro e minha sogra, já com 91 anos, não está podendo vir mais para a igreja. Ele já termina a janta dizendo, vai ter o culto. Mesmo que a gente não queira, tem que ter. E a gente canta todo dia. Não há ninguém maior que tu, meu Deus. Não há ninguém que se compare a ti. Não há no mundo, nem lá no céu também, maior que tu, meu Deus. Não há ninguém. Não há ninguém. Então, se Cristo está conosco, o que temos a temer? Se Ele já nos fornece a armadura necessária para vencermos as batalhas, por que ficar amedrontado, acabrunhado, derrotado? Não estou dizendo que vai ser uma luta fácil, nem estou dizendo que não teremos sofrimento. Isso é conto da carochinha. Quem serve a Deus, teve um irmão que disse aqui uma vez, aqui mesmo na igreja, crente não fica doente, irmão. Então quer dizer que quando eu adoeço, eu já não sou crente. Que conversa é essa? Que história é essa? O que sucede ao justo, sucede ao ímpio, diz a palavra de Deus. Eu volto a repetir, a diferença é que Deus está conosco. Essa é a grande diferença. E isso faz toda a diferença. Ele está conosco. Também, irmão, porque eles são inimigos poderosos, fortes, bem armados. Nós não precisamos também superestimá-los. Achar que são invencíveis, que não podem ser vencidos. Muito pelo contrário. A Bíblia é enfática quando diz, e eu gosto de recitar o versículo todo, porque tem gente que só recita o final do versículo, e isso é perigoso. Assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Primeira condição é se sujeitar a Deus. Enfrentar de cara a cara, sem se sujeitar a Deus, sem estar sob o comando de Deus, sem estar sob a proteção de Deus, aí é quebrar a cara. E aí o irmão afirmava, eu vou vencer o diabo, porque eu vou resistir ele. Não é assim não. Primeiro se sujeite a Deus, esteja sob o comando de Deus, que aí você pode resistir o diabo. Não tem diabo que possa com você. Mas se você sujeitar-se a Deus, ele foge, ele bate em retirada. É uma coisa interessante. Nós enfrentamos um inimigo que a gente nem vê. E somos vitoriosos. Mesmo sem vê-los, mesmo sem contemplá-los, nós podemos fazê-los bater em retirada. Diga amém, irmão. Nós podemos batê-los em retiradas. Que expressão é essa? Nós podemos fazer eles se retirarem, bater em retirada. Recuar.
porque estamos em Cristo e com Cristo. E com Ele nós somos mais do que vencedores. Eles não são invencíveis. Não podemos achar que o inimigo é tão poderoso que tira a nossa alegria, a nossa esperança. E o crente não pode ser triste. O crente tem que ser alegre. Olha para mim. O crente tem que ser alegre. Porque a Bíblia diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Nós precisamos vencer, irmão. Wilson. Precisamos ser vencedores nessa batalha. E por isso precisamos estar alegres. Eu cantava muito no grupo infantil. Estou alegre, alegre, muito alegre. Estou alegre, alegre, eu estou. Isso há uns 60 anos atrás. Quase ninguém aqui tinha nascido ainda. E eu estava cantando no grupo infantil. A alegria do Senhor é a nossa força. Então a gente não precisa ficar perplexo, pensando que o inimigo é muito forte. Não. E com isso perder a nossa alegria, perder a nossa esperança. Não somos vencedores por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Primeira coisa que a gente vê aqui, não temos que lutar contra a carne. Ô irmão, você não tem que lutar contra o seu irmão, não. Você não tem que lutar contra os seus amigos, contra os seres humanos. Você tem que lutar contra o seu inimigo maior, e todo o seu exército, e todos os seus asséclas, e sermos vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí Paulo diz, revesti-vos de toda a armadura de quem é a armadura? Ei, você está no exército. E no exército as armas não são do soldado. As armas não são dos soldados. As armas não são da tropa. As armas são do exército. A nossa armadura não é nossa. A nossa armadura é de Deus. E se a armadura é de Deus, a vitória é garantida. As armas de Deus são poderosíssimas para derrotar todo e qualquer inimigo que se levantar. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Não é contra as pessoas, não é contra o marido, não é contra a mulher, não é contra os filhos, não é contra os irmãos, não é contra os irmãos na fé. Às vezes a gente faz guerra uns com os outros. Desnecessária. Enfraquece-nos essa guerra. Mas nós precisamos guerrear contra o nosso inimigo comum. Vamos ver o que é que Paulo diz aqui mais. Eu posso dizer uma coisa para você. Às vezes nós perdemos o foco da guerra, da batalha. E isso é prejudicial. Isso faz com que a guerra se torne mais longa, mais renhida. Não podemos perder o foco da guerra. Não podemos estar nos enfraquecendo, lutando uns contra os outros. Não temos que lutar, como é que Paulo diz? Porque não temos que lutar contra a carne,
Não temos que lutar contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Observa aí o exército que você tem que enfrentar. Primeiro você tem que vencer a você mesmo. Foi por isso que Paulo disse a Timóteo: Timóteo, meu filho, tem cuidado de ti mesmo. Tem cuidado de você. E da doutrina. Porque fazendo isso, salvarás tanto a ti mesmo, como os que te ouvem. Ei! Como é o negócio? Temos que lutar contra os principados, potestades. Eu estava dando uma pesquisada nesse principado e potestade, mas não quero nem comentar nada. Eu só quero dizer o seguinte: é tudo do lado de lá. E a gente precisa varrer todos eles com a força da fé e da confiança em Jesus Cristo. Irmão, ninguém vai para a guerra sem armas. E Deus já providenciou para você todas as armas que você necessita. Eu não posso não. Pode sim. Quem está em Cristo, pode. É vencedor. Triunfa sempre. Obtém sempre vitória. Derrota o inimigo. E avança firme para chegar às mansões celestiais. Enquanto estivermos aqui, e eu espero que seja por pouco tempo, Jesus volte antes de terminar essa pandemia e leve a gente daqui para um lugar especial, para um lugar do qual nós nunca sairemos, onde teremos a presença constante do Senhor Jesus. Então, a nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta não é contra o nosso irmão, a nossa luta não é contra o nosso cônjuge, nem contra o nosso filho, nem contra os irmãos da igreja, nem contra o pastor. Tem gente que faz guerra contra o pastor também, né? Aqui não tem não, graças a Deus. Diga mesmo? Ah, pensei que ia ter aqui. Aqui não tem não. Mas tem lugar aí que faz guerra contra o pastor. Perdendo tempo, quando podia estar guerreando contra o inimigo, contra as hostes espirituais da maldade, e fazê-los bater em retirada. Esteja firme, irmão. Direciona o seu olhar para Jesus. Deixa essas coisas passarem aí, ficarem para trás. Olha, irmão, nessa guerra não há neutralidade. Não há região neutra. Essa guerra é constante. Não há neutralidade. Me lembro que eu não tinha nascido ainda não, né? Mas na Segunda Guerra Mundial, a Suécia ficou neutra. Não entrou na guerra. Me parece outros países aí que não entraram. Houve um estado de neutralidade. Mas nessa guerra que nós travamos, que é bem anterior à Guerra Mundial, os irmãos já travavam isso desde a época de Cristo até antes dele. Essa guerra não para nunca, mas um dia ela terá o final.
Apocalipse capítulo 5, eu não vou entrar no mérito da questão, mas um dia essa história terá fim. Mas enquanto não chegar esse dia, nós estamos em luta. E não precisamos comprar arma, porque já temos as armas. As armas do exército de Deus. Portanto, ele já providenciou as armas necessárias, que está descrito aqui nesse capítulo. Embora eu não vá descrevê-las hoje. Mas está aqui. Todas as armas que você necessita para ser triunfador. Porque o inimigo não está só, irmão. Ele tem companhias, principado, potestade, e aí por aí vai. Ele vem acompanhado. E eu preciso estar armado. Aí eu até brinco com os irmãos aqui da Vasco Filho. Eu digo a ele assim: você diz que crente não pode dar armado, irmão? Quem diz que crente não pode dar armado? Crente tem que andar armado. Só que as nossas armaduras não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. A organização do maligno está bem montada para nos atacar. E eles não perdem tempo, não perdem espaço. Tem um escalonamento de poder. E aqui está escrito: contra principados, contra potestades, contra o príncipe das trevas, que é o comandante deles. O príncipe das trevas é o comandante deles. É o próprio cão. É o próprio diabo. É o próprio Satanás. Mas como a gente está bem armado, e ele respeita essas armas, porque ele sabe que essas armas não são nossas, mas nós aprendemos a utilizar, que o nosso comandante nos ensina como utilizá-las. Eu vou deixar todas as armas aí, mas vou falar só de uma. Essa uma eu vou citar. Eu disse que não ia falar sobre as armas. De uma eu não vou deixar de falar, não. Orando em todo tempo. Essa é uma arma. E essa você não pode deixar de estar utilizando. Utilize hoje à noite, quando for dormir. Utilize essa arma. Agradecendo a Deus por ter lhe guardado, protegido, por ter lhe revestido de toda a armadura. E o inimigo certamente atacou, mas não achou brecha, porque você estava protegido pela armadura de Deus. Então, meus queridos irmãos, o nosso aniversário, os nossos adversários estão bem montados, estão bem equipados, estão bem treinados. Existe um escalonamento de poder. O exército não tem soldado, cabo. Eles também têm um escalonamento de poder dele lá. Quando não dá certo, ele manda o mais forte. Mas você continua resistindo. Até que venha o príncipe das trevas, você resiste também, porque você está sob o comando do Pai Celestial. Agora, às vezes isso provoca sofrimentos, angústias até. Mas a gente sabe que elas são passageiras. E que seremos vitoriosos. A guerra está travada, a batalha está renhida, mas não precisa se preocupar, porque a gente já sabe o desfecho dela. Se é que estamos nos submetendo à proteção e ao comando do Pai Celestial. O que eu não posso é dizer: eu vou fazer, eu vou guerrear, eu vou vencer.
sem depender de Deus. Nós não somos independentes de Deus. Acho que Tiago teve uma iluminação correta quando disse que às vezes a gente diz: amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Nada de errado nisso. Nada de errado nisso. Eu vou fazer, vou realizar, vou... Tudo bem. Mas tem uma frase que ele usa: se Deus permitir, se Deus quiser. E a gente tem que estar submisso a Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Agora tem um segredo. O exército de Deus tem uma diferença do exército da terra. No exército da terra, você é obrigado a usar o armamento. E se você for soldado, está submisso a todo mundo. Mas no exército de Deus, não. No exército de Deus diz: as armas estão à sua disposição. Você já foi treinado para utilizá-las. Mas você só utiliza se quiser. Por isso que Paulo diz: revesti-vos. Ele não diz: vocês já estão revestidos. Ele diz: revesti-vos, depende de você. Você tem que se apresentar ao comandante para se revestir de toda a armadura de Deus, resistir ao inimigo, para ele fugir bem para longe de você. Estou claro ou estou obscuro? Então vamos adiante, porque ainda a gente tem muito tempo ainda. Vamos lá. Esse mundo, essa guerra que travamos, nós não enxergamos o inimigo. Nós não vemos ele. Fica difícil lutar contra alguém que você não vê, né? Que você não enxerga. Mas nós temos uns olhos especiais. Chama-se olhos da fé. Pelos olhos da fé a gente contempla o inimigo e sabe das suas astúcias, das suas estratégias, e estamos bem revestidos. Neste mundo aqui, a gente vê o inimigo, combate contra ele, mas no mundo espiritual é invisível. Você não pode ver. Você já viu Jesus alguma vez? Se alguém teve uma revelação, pode até ter visto. Mas eu vou dizer, eu nunca vi Jesus. Com esses olhos que a terra não há de comer, eu não vi Jesus, não. Não, porque meu avô dizia, com esses olhos que a terra há de comer, mas eu digo que o meu é diferente. Esses olhos que a terra não há de comer, que eu vou ser transformado e arrebatado, então não há de comer. Eu nunca vi Jesus, mas eu sinto Jesus em minha vida. Ele orienta a minha vida. Ele orienta os meus passos. Ele dirige o meu caminhar. Talvez a gente possa fazer coro com Isaías ou com Jeremias. Ele diz: eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminhar, nem do homem que caminha dirigir os seus passos. Mas isso se o homem quiser. Se ele se submeter. Deixar que Cristo oriente a sua caminhada, a sua trajetória. É desse jeito. Tantas vezes a gente diz coisas que não deveria dizer. Diz até que é absoluto, quem manda aqui sou eu.
Quem manda aqui sou eu, você procure seu lugar. Você não manda não, irmão. Quem manda é Deus. Não é do homem o seu caminhar, nem do homem que caminha dirigir os seus passos. Isaías X e Y, Miriam sabe que número é, Miriam? 6 e 10, parece? Sei não. Não é do homem que caminha dirigir os seus passos. É Deus que dirige a nossa vida. Mas eu volto a repetir, Deus dirige. Deus dirige. Se você abrir espaço para Ele conduzir a sua vida. Nesta batalha, não há ninguém fora do conflito. Ninguém. Você não precisa ficar pensando que você está fora. Deixa aí os pastores, os líderes, entrar na batalha, eu vou ficar aqui na retaguarda. Não, irmão, você está na batalha também. Você também tem que se submeter a Deus. Você também tem que deixar Deus dirigir a sua vida. Você também tem que entregar o seu caminho ao Senhor. Você também tem que confiar no Senhor. Não são só os pastores, não são só os líderes. Todo o povo de Deus precisa ser guiado por Ele. Aqui nessa batalha, ou se está enganjado no exército de Deus, ou está no outro lado. Fui pesado demais? Mas é isso mesmo. Ou se está no exército celestial, no exército de Deus, no exército divino, ou se está no outro lado. Não tem meio termo. Não tem neutralidade. Não tem não. Se você é pessoa que estava livre, fique sabendo que você está em guerra também. Estou claro ou estou obscuro? Porque Deus nos chamou. Colossenses capítulo X, versículo isso, que ele diz que nos tomou da mão do inimigo. Nos tirou do reino das trevas. Ele nos tirou e nos colocou no reino da sua luz. Mas para guerrearmos contra os inimigos. Antes da nossa conversão, nós estávamos no reino das trevas. Mas Ele nos tomou, nos chamou, nos arrebatou e nos fez andar na sua maravilhosa luz. Em Atos 26 e 15, se não me falha a memória, eu vou olhar aqui. Atos 26 e 15, diz que nós fomos tirados por Deus das garras de Satanás. E disse eu, quem és, Senhor? E ele respondeu, sou o Senhor quem tu persegue, Paulo. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci, por isso, para te pôr por ministro e testemunho, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhe abrir os olhos das trevas e se converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebais a remissão de pecados e a herança entre os santificados. Não era esse versículo não que eu estava, mas é outro que diz, aqui também dá a ideia, mas que dá a ideia que Jesus nos tomou na marra
da mão do inimigo. Da mão do inimigo. Então nós fomos arrebatados, tirados das garras de Satanás, para servirmos ao Deus vivo e poderoso. Quando nós nos convertemos, houve uma guerra e o mais valente venceu. Jesus venceu o diabo e nós estamos livres para servi-lo e para honrá-lo enquanto aqui vivermos. Vamos tentar andar para a conclusão. Efésios, capítulo 6, e versículo 13. Portanto, ei, olha para mim. Portanto, uma vez que nós fomos tomados da mão do inimigo, uma vez que fomos protegidos por Jesus, uma vez que estamos ao seu serviço, ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Portanto, tomai, significa dizer, as armas estão à sua disposição. Você não é obrigado a tomar, mas se quiser resistir no dia mau, tem que estar armado. O dia mau pode chegar. A dificuldade pode chegar. As opressões podem chegar. A guerra já está aí. Quer resistir, irmão? Toma a armadura de Deus. Está à sua disposição. Os versículos seguintes descrevem essas armaduras, que você pode utilizá-las para vencer o nosso adversário e todo o seu exército. Do ponto de vista da criação, nós somos menores de que esses anjos, mesmo caídos. Em termos de poder, de esfera de poder, eles seriam mais poderosos do que nós, porque somos humanos e eles são seres espirituais. Mas como nós estamos com Cristo, em Cristo, e revestido das armas que Ele nos deu, somos mais poderosos do que Ele. Eu disse que do ponto de vista normal, não. Mas como nós estamos com Cristo, estamos revestidos das armas que Ele nos proporcionou, podemos atacá-los e vencê-los e proclamar a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Deus nos desperte. Que o Senhor Deus faça-nos contemplar toda a armadura disponível que temos. Capacete da salvação, couraça da justiça, espada do Espírito, que você deve desfrutar dela todo dia. Couraça da justiça, pés calçados, preparação do Evangelho, e por aí vai. E não temer os nossos adversários. Concluo dizendo, em Cristo somos mais do que vencedores.